Os fatos relevantes estão de volta. Nesse novo formato que tem acontecido temporariamente o programa Fundos Imobiliários, não está cabendo aquela abertura tradicional em que eu costumava comentar os fatos relevantes da semana. Mas eu estava sentindo falta e acredito que você também, então resolvi fazer um vídeo curto e publicar aqui no meu canal, dando os fatos relevantes da semana, como eu venho fazendo desde 2016. Então vamos lá, lembrando que eu vou falar sobre os fundos que tenham mais do que 10 mil cotistas apenas. E, como sempre faço, fica aqui uma recomendação para que você leia o fato relevante completo, principalmente se você é cotista do fundo. Eu vou dar aqui alguns principais pontos de cada fato relevante, mas você faça a sua lição de casa e leia o fato relevante completo. Sobre o primeiro aqui, foi publicado no dia 15 de maio e no dia 21 de maio, então são dois que eu juntei em um só. A gente está falando do fundo SPTW11, o SP Downtown, que é administrado pela Genial Investimentos. Então, os fatos relevantes tratam tanto dos aluguéis quanto da venda do imóvel Belenzinho. E como eu juntei dois em um, ficou uma coisa bastante extensa, mas também bem detalhada. Quer ver? Sobre os aluguéis, tanto dos imóveis Badaró e Belenzinho, foi feito um acordo com a locatária Atento para o pagamento dos aluguéis atrasados. Ela não pagou abril e maio. Então agora vai ser feito o seguinte: 50% foi pago agora, já foi pago, 50% desses atrasados, e a outra metade ficou só para 2021, entre uma parte em janeiro e uma parte em fevereiro de 2021. E não vai ter cobrança de multa, de juros, nada disso. A respeito das parcelas que são referentes à venda do imóvel Belenzinho, a compradora também renegociou isso, pediu um prazo. Então ficou em maio e junho desse ano, ela só vai pagar 75% do valor devido mensalmente. E no mês seguinte, em julho deste mesmo ano, ela paga esses 25% que ficaram faltando e aí acrescidos de IGPM. E ao final do segundo fato relevante, vem um resumo de todos os impactos disso na distribuição de rendimento e amortização, já que esse fundo também está amortizando parte das cotas. Bom, esses impactos já estão em reais por cada cota. Em junho de 2020, deve diminuir então 30 centavos o rendimento por cada cota, por causa do aluguel da Atento, né, que está sendo postergado, e também diminui em 14 centavos a amortização que o fundo vem fazendo. Em julho de 2020, diminui em 14 centavos a amortização. O rendimento aí não permanece igual, mas não vai ter, a amortização vai ser 14 centavos menor. Em agosto de 2020, aí é o contrário, aí começa a voltar esse dinheiro todo, esses pagamentos que foram postergados começam a voltar. Então, em agosto de 2020, deve vir 28 centavos a mais, que é de amortização, pelo recebimento dessa parcela das vendas que ficou para depois. E aí em 2021, em fevereiro de 2021, mais 30 centavos de rendimento pelo recebimento dos atrasados, daquela metade que ficou para o ano que vem, e em março de 2021, mais 30 centavos pelo mesmo motivo, recebimento dos atrasados do aluguel e da Atento. Vamos ao próximo fato relevante. Também no dia 15 de maio, o HGBS, o Red Brasil Shopping, que é administrado pela Red, divulgou que um dos shoppings reabriu, retomada de operação no Fashion Outlet em Novo Hamburgo, em horário reduzido, com horário de atendimento exclusivo para grupo de risco, aquelas coisas. É o segundo shopping do portfólio do fundo a reabrir. O primeiro foi o Floripa, em abril desse ano, e ambos equivalem a 5% do portfólio do fundo. Todos os demais estão assim, praticamente fechados, né? Pode funcionar atividades essenciais, tipo drogaria e supermercado, e as demais operações em formato de delivery ou de drive-thru. Você compra pela internet e vai lá buscar. Mas uma operação muito reduzida, né? GGRC11, o GGR Covep Renda, que é administrado pela Supernova Capital, também divulgou dois fatos relevantes, eu juntei aqui, e os dois praticamente iguais, só muda o nome do inquilino que deixou de pagar, né? No dia 15 de maio, anunciou inadimplemento por falta do aluguel de abril por parte da AETRA, e esse aluguel representa 13% da receita imobiliária do fundo, e o impacto no rendimento deve ser de 11 centavos por cota. Vai ser cobrado multa e juros isso para frente. Depois, no dia 21 de maio, divulgaram praticamente igual, só saiu a ETRA e entrou Covolan, né, outro inquilino. Também não pagou aluguel
Esse aluguel representa 13% da receita imobiliária, o impacto no rendimento deve ser de aproximadamente 11 centavos por cota. Ou seja, dá para juntar as duas coisas e entender que o rendimento deve vir pelo menos 22 centavos a menos. Também será cobrada multa e juros nesse caso. XP Malls, no dia 18 de maio, anunciou, o XP Malls é o XPML11, administrado pelo BTG e gerido pela XP. Anunciou que, mais uma vez, não pagará rendimento neste mês e que muito provavelmente só vai pagar ao final do semestre. Isso eu já falei várias vezes, já expliquei. A obrigação legal é pagamento a cada semestre. Distribuir todo mês é uma praxe do nosso mercado, mas não é o que está na lei. A lei obriga que seja semestral. Então, o XP Malls e vários outros fundos de shopping suspenderam os pagamentos mensais, que acontecem em forma de antecipação, para esperar chegar junho e ver como vai ser, se vai ter lucro, quanto que vai, se é que vai ter lucro e quanto que vai ter. Tendo lucro, eu acredito que é possível que tenha, porque até 18 de março os shoppings funcionaram no Brasil todo. Tendo algum lucro ao final de junho, vai lá e faz a distribuição de 95% do lucro líquido. Então, voltando especificamente aqui ao fato relevante, XP Malls objetivamente diz: não vou pagar novamente rendimento esse mês e provavelmente pague só. O fundo poderá fazer uma distribuição única de rendimentos no encerramento do semestre. É isso que está dito lá. Caminhando para o próximo fato relevante aqui. Também no dia 18 de maio, o Malls Brasil Plural, que é o Mall 11, anunciou a reabertura do Shopping Parque Sul, que fica em Volta Redonda, conforme a autorização da Prefeitura por decreto. Então, algumas cidades do país estão fazendo uma reabertura gradual dos seus comércios. Todos os demais shoppings do fundo seguem fechados. Tá? Dia 19, o Bicifund, o BRCR11, anunciou uma consulta formal para realizar a 7ª emissão de cotas do fundo. E o prazo final para responder essa consulta formal é no dia 19 de junho. Vou repetir, 19 de junho. Por que eu estou enfatizando isso? Porque no fato relevante está dito que eles também mandaram um comunicado por carta para todos os cotistas e que saiu errado na carta. Saiu dia 18 de junho, quando o correto é dia 19 de junho. Então, se você é cotista do fundo, vote. Essa consulta formal é uma votação à distância, algo muito parecido com uma assembleia. É preciso aprovação dos cotistas para que seja feita a 7ª emissão de cotas do fundo. Se você é cotista, vote. Não sei exatamente qual vai ser a forma, às vezes é bem simples, bem tecnológico votar, às vezes é questão de pegar um papel, assinar, escanear e mandar por e-mail com cópia de um documento. Veja como é, mas participe, vote a favor, vote contra. Se você é cotista, você precisa participar desse tipo de decisão, tá? O Mogno, no dia 20 de maio, o MGFF11, que é o Mogno Fundo de Fundos, administrado pelo BTG e gerido pela Mogno, anunciou que alterou o cronograma da 5ª emissão de cotas por conta dos feriados antecipados. Se você não é de São Paulo, talvez não saiba, mas aqui tanto o prefeito da capital como o governador do estado resolveram antecipar um monte de feriado que aconteceriam em julho, em novembro. Os feriados que teriam no segundo semestre foram antecipados para agora. Então, se não me engano, na quarta-feira virou feriado na cidade de São Paulo e, em alguns casos, feriados estaduais, e até segunda-feira vai ser feriado aqui. Isso, imagina, embaralhou tudo, gerou uma confusão, até com questão de compra online. Eu fiz uma compra para chegar em um dia útil, comprei na terça passada, vai chegar na terça que vem, porque tudo virou feriado de repente, né? E no caso do cronograma aqui da emissão do fundo de fundos, em função desses feriados, eles alteraram. Então, o exercício de sobra de direito de subscrição ficou para o dia 27 de maio, para os cotistas que deixam suas cotas nas corretoras, que é a grande maioria deles, e aqueles poucos que não, que deixam no escriturador, terão até o dia 28 de maio para exercer as sobras dos direitos de subscrição. Quem exercer tem que pagar, integralizar no dia 3 de junho. Então, esse é o novo cronograma. O Renda Urbana HGRU11, administrado pelo CSHG, anunciou no dia 20 de maio a aquisição de 100% de um imóvel educacional, onde funciona uma faculdade aqui na capital de São Paulo, por 81,4 milhões. Vai ser feito, então veja que é uma operação sale and leaseback, né? Aquela que quem era dono do imóvel vende, mas permanece lá como inquilino, um sale and leaseback. Será firmado um contrato de locação atípico pelo prazo de 12 anos, e o valor da locação começa então em R$ 698.950,20 e vai ser reajustado anualmente pelo IPCA.
Isso tudo sendo confirmado, porque lá no final tem efetiva aquisição somente ocorrerá após o cumprimento das condições precedentes estabelecidas. Isso é praxe. Então vem um monte de documentos, certidão, fazendo revisão no prédio. Se tiver tudo ok, bate o martelo, assina a compra e venda, passa a escritura, e aí vai ser nesses termos, nesses valores, e esse novo aluguel vai representar mais ou menos 7 centavos por cada cota, certo? Tem detalhes sobre o pagamento, não é todo à vista, leia o fato relevante completo, sempre importante que você faça isso. Depois o XPlog anunciou no dia 21, o XPlog é o XPLG11, administrado pela Vortex e gerido pela XP, a quarta emissão de cotas do fundo vai ser uma 476, aquela que é só para investidor profissional, e no valor de até 500 milhões de reais. Se você já é cotista do fundo, não importa se você não é investidor profissional, não tem problema, porque vai haver direito de preferência. Então você vai receber praticamente 30%, 29,95%, 30% da sua posição atual de cotas em direito de preferência. Você tem 100 cotas do XPLG, você vai receber 30 direitos de preferência para subscrever as novas cotas, comprar as novas cotas. Esses direitos não serão negociados na B3. Se você quiser ceder os seus, pode ser de graça, pode ser uma venda privada, não tem problema. Ou, por exemplo, você quer de alguém que você conhece que não vai exercer, então pode transacionar? Pode, mas não pela B3, não pelo home broker. Isso tem que ser feito pelo escriturador. E aí vou te contar que é uma burocracia danada. É possível, mas é bastante burocrático fazer. Bom, quem resolver exercer os direitos vai pagar pelas novas cotas um valor total de R$ 113,08. A cota mesmo sai a R$ 109,33 e tem mais os custos de toda a operação no valor de R$ 3,75. Então o desembolso total é R$ 113,08. E também no dia 21 de maio, o TEGAR, né, o TG Ativo Real, que é administrado pela Vortex e gerido pela TG Core, o gestor anunciou que voluntariamente vai fazer uma redução da taxa de performance e válida só para o ano de 2020. Então, como era até então? Era cobrado performance de 30% sobre o que excedesse o CDI. Passou de 100% do CDI, da diferença do resultado do fundo e 100% do CDI, o gestor recebia 30% como uma premiação pela sua performance, taxa de performance. Como que vai ser no ano de 2020? Caso o resultado seja entre 150% e 200% do CDI, então mais do que 150% e menos de 200%, ele vai cobrar 20% de taxa de performance. E se superar 200% do CDI, aí vai ser cobrado 30% de taxa de performance. Certo? Eram esses os fatos relevantes da semana. Vou deixar aqui os meus contatos, me encontre por aí nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, tem um grupo de bastante gente já participando e onde eu vou mandando notícias sobre fundo imobiliário, alguns estudos meus e não apenas sobre fundo imobiliário, outras coisas também. E se você está vendo esse vídeo por uma outra rede que não o YouTube, encontre o meu canal do YouTube lá. Muito legal, fiquei contente de voltar a falar dos fatos relevantes, acredito que você tenha gostado também. Na semana que vem eu volto a fazer isso com certeza e te espero. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, até semana que vem com mais fatos relevantes.